Glória a Jesus. Espero que nossas crianças tenham sido abençoadas. Aliás, a gente fala criança, né? Mas nós adultos vibramos também com todo esse trabalho que é ministrado a nossas crianças. Obrigado à nossa equipe que trabalha arduamente durante a semana para fazer com que esse trabalho que chegue até os irmãos. Muito obrigado a todos que têm colaborado conosco. E agora chegamos ao momento da ministração da palavra. Eu quero convidar os irmãos que estão nas suas casas a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 13 ao 17. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 13 ao 17. A palavra nessa noite para o nosso coração. Glória a Jesus. Todos acharam? Então nós vamos ler a Bíblia. Minha tradução é a tradução atualizada, atualizada comum. Diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, louvado seja Deus. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Espírito Santo, suplicamos o teu favor agora. Confessamos humildemente nossa incapacidade, a nossa pequenez, nossa limitação, tanto para ministrar, como também para assimilar e aprender daquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta hora. Que teu Espírito nos mantenha agora focados, temerosos, tementes, reverentes diante de Ti. E todos nós, aqui em casa, possamos estar abertos para a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse fato acontece na região norte de Israel, na região da Galileia, exatamente quando Jesus se dirige a uma pequena cidade chamada Cesareia de Filipe, 40 quilômetros do Mar da Galileia, ao norte do Mar da Galileia. Até hoje ninguém consegue entender o porquê de Jesus ter feito essas duas perguntas. Mas o certo é que a gente tira algumas conclusões quando ele faz uma pergunta aos discípulos. Ele estava apenas com os seus discípulos agora, aqueles que acompanhavam Jesus no dia a dia, e Jesus faz tipo uma pesquisa. Eles que se relacionavam, estavam sempre em contato com as pessoas no dia a dia, Jesus pergunta para eles: o que vocês estão achando? O que as pessoas estão falando acerca de mim? O que eles entendem? O que eles acham de mim? Quem que eles acham que eu sou? E eles responderam: Senhor, há uma verdadeira dificuldade para saber. Ninguém sabe direito quem que é o Senhor. Eles confundem o Senhor com Elias, eles confundem o Senhor com João Batista, com Jeremias, e alguns ainda chegam a dizer: é um dos profetas. Então as pessoas não têm uma ideia realmente de quem é o Senhor. Mas Jesus faz uma segunda pergunta, e essa pergunta agora é para eles. Jesus ouviu o que eles estavam falando acerca das pessoas, a confusão que havia em torno do nome de Jesus, a pessoa de Jesus, entre as pessoas do modo geral. E é importante dizer para os irmãos que Jesus está aqui já
mais da metade do seu ministério. Jesus já está aqui no seu ministério, já praticamente caminhando para o final. Ele já tinha caminhado pela Judéia, Samaria, Galileia, sempre ele estava por ali. As pessoas não tinham ideia realmente concreta de quem era Jesus. Mas a resposta agora muda. Jesus se dirige a eles e diz: e vocês? Vocês que me acompanham, vocês que estão comigo, vocês que estão constantemente comigo, o que vocês acham que eu sou? E como sempre, Pedro, mais explosivo, mais expansivo, mais dado, né? Pedro se levanta, com certeza representando os demais, e num gesto eufórico, um gesto todo feliz, como se dizendo: Senhor, não precisa nem perguntar, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, louvado seja Deus. Nós não temos dúvida de quem é o Senhor. Irmãos, interessante que essas duas perguntas de Jesus nos levam a uma conclusão. Primeiro, as pessoas rejeitam Jesus. Veja bem, as pessoas rejeitam Jesus por não saberem de fato quem Ele é. Rejeitam porque não sabem quem realmente Jesus é. O ignoram por não saberem quem Ele é e o que Ele pode fazer por elas. Nós chegamos a essa conclusão. Mas a segunda pergunta também nos revela uma grande verdade. Ao contrário disso, as pessoas que o seguem, ou seja, seguem Jesus, são crentes, são discípulos de Jesus, seguem-no por terem descoberto que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, Pedro está dizendo: Senhor, nós estamos seguindo o Senhor exatamente porque nós já descobrimos quem o Senhor é. O Senhor é o Cristo, o Salvador do mundo, o Messias que deveria vir a esse mundo. Nós não estamos seguindo o Senhor à toa, como qualquer personagem. Nós descobrimos que o Senhor é o Cristo, é por isso que nós estamos seguindo o Senhor. Nos lembramos quando no capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus faz aquele sermão sobre a sua carne: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. A Bíblia diz que muitos daqueles que acompanhavam Jesus, que na verdade não eram discípulos, eles eram meros espectadores, frequentadores de cultos. Com muita gente, né? Nessas horas muita gente deixou de seguir Jesus. Nesses dias de pandemia, nesses dias de isolamento, muita gente esfriou na fé, porque não eram verdadeiramente seguidores de Jesus. Os seguidores de Jesus, haja o que houver, aconteça o que acontecer, vão dizer como esses homens aqui. A Bíblia diz que aquelas pessoas começaram a voltar para trás, deixaram Jesus sozinho, apenas com os 12 ali. Aquela multidão foi saindo um por um, e Jesus se dirige agora àquele grupinho que conhecia, esse grupinho que disse na pessoa de Pedro: Tu és o Cristo, Filho de Deus. Esse grupinho estava lá. E sabe o que esse grupo falou? Quando Jesus disse assim: vocês também não querem se retirar? Eles disseram: Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? E olha o que diz o verso 69: e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nós te conhecemos, por isso te servimos. Te conhecemos, por isso nós te seguimos. Te conhecemos, por isso nós não vamos largar o Senhor, não vamos abandonar. Aqueles que haviam abandonado era esse grupo aqui. Não sabe quem é Jesus, sabe, conhece por ouvir falar, conhece de nome. Uma coisa é o conhecer alguém de nome, conhecer o nome da pessoa, ver a pessoa apenas. Mas outra coisa é o conhecer quem Ele é, a essência dessa pessoa, o que Ele representa, o que Ele é.
Nós vemos na Bíblia a reação de algumas pessoas que descobriram quem realmente Jesus era. E qual foi a reação dessas pessoas? Eu quero dizer uma coisa para você: é impossível alguém descobrir quem verdadeiramente Jesus é e continuar sendo a mesma pessoa, continuar na ignorância, continuar na indiferença. A gente olha para a Bíblia, todas as pessoas que descobriram quem verdadeiramente Jesus era, tiveram reação tremenda, linda, mudaram de vida, foram transformados. Eu começo com Maria Madalena. Jesus ressuscitou, eles foram lá no sepulcro, João, Pedro, Maria também. Chegaram no sepulcro, estava vazio, e eles não entenderam. Apesar de Jesus sempre estar falando que ele ia ressuscitar, estavam lá, e a Bíblia diz que de repente Maria ficou lá chorando lá junto ao túmulo. E a Bíblia diz, estou resumindo aqui, a Bíblia diz que Jesus naquela hora aparece lá, e ela não percebeu que era Jesus. Pelo contrário, ela confundiu Jesus com o jardineiro, seria hoje o coveiro talvez. E Jesus pergunta para ela: mulher, por que choras? E ela, pensando que era o jardineiro, disse: Senhor, se o Senhor levou, se o Senhor tirou, sabe de alguém que tirou ele daqui, me diga que eu vou buscar. Nesta hora, Jesus fala o nome de Maria, e Maria identifica o timbre de voz de Jesus. Maria. E naquela hora Maria toma um susto, e Senhor, ela fala em aramaico, Rabone, Rabone, mudou, que coisa linda, identificou Jesus. Ela estava chorando, pensando que alguém tivesse levado o corpo de Jesus, confundiu Jesus com o jardineiro ou o coveiro, e quando Jesus fala, identifica a voz de Jesus, Maria diz, Rabone, e a coisa mudou. Ela correu, fui falar para os discípulos, o Senhor apareceu para mim. De repente eles também estão lá, fechados lá num salão, né, com medo dos judeus. Jesus aparece lá, paz seja convosco, que a história mudou, louvado seja Deus, porque Jesus voltou a viver, Jesus voltou, ressuscitou, e a vida voltou novamente a ser gloriosa, porque Jesus estava com eles. Nós vemos na Bíblia, irmãos, logo que Jesus começa seu ministério, a Bíblia diz que João estava num determinado lugar juntamente com seus discípulos, e Jesus vai passando por ali, e João diz, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz que 2 discípulos, que eram discípulos de João, ouvindo João dizer essas palavras, a Bíblia diz que eles saíram e acompanharam Jesus. E ao acompanhar Jesus, Jesus perguntou, quem buscais? O que vocês querem? E eles perguntaram, Senhor, onde moras? E Jesus convidou eles a irem. E a Bíblia diz que um desses seguidores de Jesus ali, chamava-se André. Ele ficou o restante daquela tarde, passou a noite com Jesus lá, junto com outro discípulo. No outro dia, André saiu de lá, desse encontro com Jesus, que foram apenas algumas horas. André saiu lá desse encontro com Jesus, eufórico, alegre, feliz, radiante. E a Bíblia diz que a primeira pessoa que ele encontrou foi seu irmão Simão Pedro. E ele, todo entusiasmado, disse, olha, eu encontrei o Messias. E a Bíblia diz que André levou Simão Pedro a encontrar-se com Jesus também. E aí uma sequência, depois Natanael, mas todas essas pessoas tiveram encontro com Jesus e declararam que verdadeiramente Jesus Cristo era o Filho de Deus. A mulher samaritana, por exemplo, estava lá, Jesus começou a conversar com ela, mas nem sonhava, nem imaginava com quem ela estava falando. Aliás, teve um momento que Jesus disse, mulher, se tu conheceras quem é que está falando contigo, tu pedirias, ele te daria água viva. Esse diálogo gostoso. Jesus pergunta, manda chamar o seu marido. Ela fala, já tive 5 maridos, que eu tenho agora não é. Jesus fala, que você tem agora não é seu. E a mulher fica admirada, Senhor, vejo que tu és profeta. Jesus se revela para ela, quando diz, ela diz, eu sei que o Messias virá. E Jesus falou assim, sou eu que estou falando com você. Gente, que coisa linda, que impacto. Ela fala de um Messias que viria. Jesus, pois é,
você está tendo o prazer de conhecê-lo em primeira mão. E a Bíblia diz que ela corre, deixa o seu cântaro na beira d'água, porque conheceu Jesus. Conheceu Jesus, ela volta para a sua casa, vai junto daqueles homens, vai para a cidade de Samaria e sai correndo, avisando todo mundo: olha, eu encontrei o Messias, ele está lá à beira do poço. E a Bíblia diz que muitos creram por causa do testemunho daquela mulher. Ela levou, naquela hora, tornou-se uma missionária, ela conheceu Jesus, ela provou Jesus, ela testificou de Jesus e foi já comunicar isso a outras pessoas, e levou muitas pessoas ao encontro de Jesus. Muitos samaritanos creram em Jesus, um pouco pelo testemunho da mulher, e outros porque realmente constataram que ali estava o Messias. A última pessoa que eu quero citar aqui, que teve um encontro com Jesus, descobrindo quem era Jesus, sua vida foi transformada. Trata-se de um personagem que foi hostil, trata de um personagem que foi inimigo ferrenho da igreja, Saulo de Tarso. Com certeza você sabe disso. Estava indo para Damasco para prender os crentes. Olha, estava indo para prender os crentes. No meio do caminho, esse homem tem um encontro real com Jesus. Uma luz forte brilha, e o impacto foi tão violento que ele caiu por terra e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo faz uma pergunta, irmãos, e essa pergunta foi decisiva na sua vida: quem é, Senhor? E Jesus se identifica: oh glória, eu sou Jesus a quem tu persegues. A vida de Paulo foi mudada ali, porque ele teve encontro. Jesus se revelou, não importa a maneira que Jesus tenha se revelado. A mulher samaritana, Jesus se revelou de uma forma. A Saulo, Jesus teve que se revelar de uma forma muito impactante. A André, Jesus se revelou numa noite, conversando com André, provou para André que ele era o Messias. E André, certificando-se disso, passou essa mensagem para Simão, e Simão tornou-se um discípulo de Jesus. Conhecer significa se certificar, descobrir, se informar, ter noção, saber, constatar e, por último, ter acesso ao que a pessoa é e pode fazer. Isso é conhecer. Todo mundo, e aliás, até Satanás conhece Jesus. Quando aqueles moços foram tentar expulsar um demônio, o demônio partiu para cima deles. Está expulsando o demônio em nome do Jesus de Paulo. A Bíblia diz que aqueles demônios, usando aquela pessoa, avançou naqueles moços, tiraram-lhe as roupas, eles apanharam, e o demônio disse: eu conheço Paulo e a Jesus, e vocês quem são? Ou seja, vocês não são ninguém, nem autoridade nenhuma. O demônio desconhecia Paulo e o Jesus de Paulo. Tem muita gente que diz conhecer Jesus, mas esse conhecimento não muda nada, não transforma nada. A pessoa continua no pecado, continua no adultério, continua no pecado, continua na vida errada. Isso não significa conhecer. É conhecer de ouvir falar. Mas o conhecimento que esses homens disseram: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, eles falaram isso por convicção, por certeza, porque verdadeiramente descobriram, através de uma experiência pessoal, real e profunda, o Jesus da Bíblia. Como conhecer Jesus? Primeiro, lendo a Bíblia. Jesus esteve aqui nesse mundo há mais de 2000 anos atrás. Como você conhece os personagens das histórias? História do Brasil, história das Américas, enfim, a gente estuda, a gente na escola estuda sobre pessoas que viveram centenas de anos, milhares de anos, e a gente conhece eles através do quê? Dos livros, das literaturas. E com Jesus não é diferente. Só que a literatura que testifica de Jesus, ela é divina. É a palavra de Deus, a infalível palavra. Nessa você pode confiar.
A Bíblia é a maior e mais confiável biografia acerca de Jesus. A Bíblia é a melhor e a maior biografia acerca de Jesus, é a mais segura. João capítulo 5, verso 39, Jesus diz para os judeus: vocês estudam, vocês examinam as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Ou seja, vocês estudam porque vocês querem através da Bíblia herdar a vida eterna. Pois é, e são elas, é a palavra que testifica de mim, ela que fala de mim, e vocês ignoram. Ouvindo e vendo o testemunho de pessoas que já conheceram Jesus, foram transformadas. Com certeza muitos de nós, por que não dizer todos nós, conhecemos pessoas que foram transformadas aqui dentro da igreja, que são novas criaturas, nasceram de novo, foram transformados, não há dúvida. Era um lixo, eram terríveis, eram pecadores horríveis, que eram nocivos à sociedade, mas um dia Jesus entrou nesses corações, e essas pessoas mudaram. É impossível alguém desconhecer Jesus e continuar na indiferença. Todos que conhecem Jesus, todos que têm encontro com Jesus, têm suas vidas marcadas, transformadas. É impossível. Peço licença para os irmãos para falar de um personagem muito conhecido, aliás eu sou fã, Augusto Cury. Foi considerado o maior ateu do Brasil. Ele é psicólogo. E um dia ele desejou conhecer a mente de Jesus. Ele desejou conhecer o personagem Jesus Cristo. Sabe o que aconteceu? Qual foi o resultado disso? Ele começou a estudar sobre a vida de Jesus. E o resultado é que ele foi transformado num seguidor de Jesus. Hoje é um servo de Deus. Ele dá testemunho. Foi na televisão, contou o testemunho dele, que ele foi tentar fazer isso. O que aconteceu? Ele tornou-se um cristão. E essa é a experiência de todos que conhecem Jesus. Mas conhece mesmo, não é como esses homens. Conhece por música, por canções, por poesias. Jesus está na boca de muita gente. Para alguns, ele é um profeta, um grande mestre, um grande sábio, um grande homem, um grande filósofo. Mas para nós que somos servos de Deus, já provamos o seu poder transformador, o seu amor infinito. A prova de que o conhecemos é que nossas vidas foram mudadas. Quem que o povo diz acerca de mim? João Batista, Elias, Jeremias, ou um dos profetas. Mas vocês, não era por acaso que eles estavam seguindo Jesus. Eles estavam seguindo Jesus porque descobriram quem realmente Jesus era. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu quero terminar essa palavra dizendo sobre 4 principais razões pelas quais se deve conhecer Jesus. 4 principais razões pelas quais se deve conhecer Jesus. Primeiro, conhecendo Jesus se descobre aquele que perdoa os nossos pecados. Conhecendo Jesus se descobre aquele que perdoa os nossos pecados. Jesus é aquele que perdoa o pecado do pecador. Jesus é aquele que perdoa o nosso pecado, dizendo: teus pecados não me lembrarei mais. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Vai, não peques mais, perdoados estão os teus pecados. Jesus é o único que perdoa os nossos pecados. Deus o enviou à terra para que ele, através do seu sacrifício, conceda às pessoas que
confessa o seu nome como Salvador, arrepende-se dos seus pecados e acreditam no seu sacrifício na cruz do Calvário, Ele libera o seu perdão imediatamente ao pecador arrependido. 2 homens estavam com ele lá no momento da morte no Calvário. Um continuou com o seu coração endurecido, o outro estava lá também zombando de Jesus, mas um momento ele parou, e a Bíblia diz que aquilo foi o suficiente para ele cair na realidade. Esse homem não é um homem qualquer. E o colega continua zombando de Jesus. Ele repreende o colega, diz: nem tu temes a Deus, estando igual condenação. Nós estamos aqui porque merecemos, mas esse nem o mal fez. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus no mesmo instante diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem era um pecador, estava ali na cruz morrendo também, condenado, mas ali ele se arrependeu e Jesus o perdoou e falou que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso. Conhecendo Jesus, se descobre aquele que perdoa os nossos pecados. Não sou eu que perdoo os seus pecados, não é homem qualquer que fica atrás de alguma coisa e você confessa para ele, a menos que você tenha pecado contra ele, a menos que você tenha pecado contra mim. Aí a Bíblia diz: se teu irmão pecar contra ti, vai tu e ele, aí sim. Mas é Deus, através de Jesus, que perdoa nossos pecados. Eu sou aquele que apaga os teus pecados. Segundo lugar, conhecendo Jesus se descobre aquele que pagou pelos nossos pecados. Nada é de graça. A graça, que a gente fala tanto da graça, para nós realmente a graça é um favor imerecido de Deus, mas houve um pagamento. Para a graça representar isso para nós hoje, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, a salvação, sem que haja sacrifício da minha parte, de mim, para mim não custou nada, mas custou. A Bíblia diz, segundo o profeta Isaías, que levou sobre si os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Quando conhecemos Jesus, esse conhecer envolve sabermos que Ele pagou o alto preço, a vergonha, a humilhação, a dor, todo o flagelo, todo aquele momento terrível que nenhum de nós teríamos condições de passar por ele. Jesus sofreu na sua carne, Jesus sofreu no seu corpo, tudo que eu e você merecíamos, como castigo pelo pecado que nós cometemos. Quando alguém conhece Jesus, é impossível não ser constrangido em conhecer aquele que pagou o alto preço pelos nossos pecados. Terceiro, conhecendo Jesus se descobre aquele por meio de quem fomos reconciliados com Deus. Eu estou dizendo do conhecimento. São 4 princípios, principais razões. Existem muitas outras, mas quando eu conheço Jesus, eu vou conhecer o Jesus, glória a Deus, que me trouxe de volta para o Pai, que me reconduziu de volta para o Pai. Um dia Deus me criou à sua imagem e semelhança. O pecado desfez isso em mim. O pecado me desfigurou perante o Pai, igual o filho pródigo, foi embora, distanciou-se do Pai, mas depois ele voltou, e Jesus fez isso conosco. Parece que eu vejo Jesus descendo desse mundo, pegando a mim, pegando a você pela mão, e chegando perante o Pai, com a mão, quem sabe segurando, uma ilustração apenas que eu estou fazendo, com a mão segurando a nossa mão, e com a outra mão com o seu próprio sangue, dizendo: Pai, através do meu sangue, eu trouxe essa vida que estava perdida, mas Ele creu no meu sangue, Ele agora é teu, porque eu comprei com o meu sangue, está aqui o pagamento. Reconciliar significa colocar-se entre duas partes envolvidas e trazer
a comunhão de volta. A Bíblia diz que a parede da separação, o muro da separação, a barreira que existia, a inimizade que existia, Jesus cravou na cruz do Calvário. E nós que éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados e voltamos a ser amigos de Deus. Tudo por causa de Jesus. Jesus é aquele que fez isso, levou-nos de volta ao Pai. Olha que coisa linda. Levou-nos agora através da comunhão do Espírito Santo, ter paz com Deus aqui. E futuramente isso se concretizará quando nós formos levados desse mundo para estar com o Senhor. Aí se concretizará plenamente essa reconciliação com o Pai. E por último, conhecendo Jesus, conhecemos o próprio Deus. Que coisa profunda. Quem conhece Jesus está conhecendo o próprio Pai, conhecendo o próprio Deus. Deus se manifestou em carne. João diz assim: nunca ninguém viu a Deus, porém o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Deus é Espírito, mas Ele quis se manifestar à humanidade de forma que eu e você tivéssemos facilidade, por sermos essas criaturas tão frágeis, pobres, na nossa capacidade de entender as coisas. Deus chegou a esse ponto, se humanizar. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez gente. Desculpe a minha expressão. Deus se fez gente. Deus se fez homem. Deus se encarnou na pessoa de Jesus e veio até nós. Filipe uma vez fez uma pergunta para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, se basta. E Jesus disse: Filipe, tanto tempo estou convosco que vocês ainda não me conhecem, não sabeis. E quem vê que eu estou no Pai, o Pai está em mim, quem vê a mim, vê o Pai. O escritor aos Hebreus diz que Jesus é a expressa imagem de Deus. Quem conhece Jesus, conhece o Pai. Deus é invisível, Deus é Espírito, mas se conhece Deus através de Jesus. Conhecendo Jesus se descobre aquele que perdoa nossos pecados. Conhecendo Jesus se descobre aquele que pagou pelos nossos pecados. Conhecendo Jesus se descobre aquele por meio de quem fomos reconciliados com Deus. Nós éramos inimigos, agora através de Jesus voltamos a ser filhos e amigos de Deus. Conhecendo Jesus, estamos conhecendo o próprio Deus. Que essa palavra estimule você a conhecer Jesus. Você já conhece o suficiente de você ter aceito Ele como Salvador e dizer como aquele grupo de discípulos: Senhor, Tu és o Cristo, Filho de Deus. Não há dúvida. Não é à toa que nós estamos te seguindo. Nós estamos te seguindo exatamente porque nós descobrimos quem o Senhor é. Os outros continuam não sabendo quem é Jesus de fato. João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas, que não é o Salvador. Foram profetas, mas não é o Salvador. Mas vocês, esses conheciam de fato Jesus. Quem conhece de fato Jesus está na igreja. Quem conhece Jesus de fato está servindo a Deus. Aconteça o que acontecer, haja pandemia, templo fechado, culto online, não tem problema, somos fiéis, porque nada nos separará. Olha que Paulo falou, esse Saulo que se converteu lá, nesse impacto com Jesus no caminho de Damasco. Olha que ele escreve: quem nos separará do amor de Deus? Altura, profundidade, fome, morte, nudez. Estou certo que nem a morte, nem altura, nem profundidade, nem outra coisa qualquer nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada nos separa. Eu sei quem tenho crido. Eu sei quem é Jesus e o que Ele fez e fará por mim. É por isso que eu sirvo, é por isso que eu sigo, porque eu conheço quem é Jesus. Você conhece Jesus de ouvir falar? Teoricamente é uma coisa. Agora conhecer Jesus e provar
que Ele é da sua vida, o poder que Ele tem, o que Ele pode te oferecer, é diferente. É impossível alguém dizer que conhece Jesus e continuar na indiferença. Eu mostrei para os irmãos o impacto que o conhecimento de Jesus teve na vida de homens, e continua isso, fazendo isso. Pessoas importantes, pessoas simples, pessoas analfabetas, não importa. Quando Jesus é passado para essas pessoas, Jesus é transmitido para essas pessoas, elas recebem a informação acerca de Jesus de uma forma real, verdadeira. E aqui está um apelo para a igreja, um apelo para os irmãos que me ouvem. Sejamos porta-voz. Você é convidado nessa noite a se especializar em conhecer Jesus, para você fazer Jesus conhecido a outras pessoas. Jesus não mandou a igreja sair por aí pregando religião, pregando doutrinas e isso ou aquilo outro. Jesus nos comissionou para nós sairmos pelo mundo e falando o seu amor, falando o que Ele fez, falando o que Ele faz e falando o que Ele fará no futuro a cada um de nós. As pessoas que rejeitam Jesus, o rejeitam por uma única razão: por não conhecê-lo. É impossível conhecê-lo e não dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É impossível conhecê-lo e não dizer como Natanael. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. João capítulo 1, verso 49. Natanael zombou de início de Jesus, mas quando Jesus chegou na presença dele, falou com ele, ele disse: Senhor, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel mesmo. Não tem durão, não tem cético, não tem incrédulo, não tem esse ou aquele, não tem ateu. E ao conhecer Jesus de fato, não se dobre perante esse nome que tem poder e autoridade nos céus e na terra.